Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem aí entrega todo mês o FD Contribuições? Você costuma entregar tudo certinho? Já cometeu algum erro? Com a implantação do SPED, a cada ano que passa, o fisco tem aperfeiçoado seus mecanismos de cruzamento de dados das pessoas físicas e jurídicas, com o intuito de verificar a correta informação e apuração dos impostos. Eu sou o Gregory, consultor da área federal, e no Top 5 de hoje veremos os 5 erros mais frequentes no preenchimento da FD Contribuições. Editor, por favor, roda a vinheta. Errar é humano. Cometer deslizes na hora de preencher as obrigações acessórias pode até ser considerado normal, a não ser que você seja assinante Econet. Aí você já sabe que pode contar com toda a nossa estrutura: sites, programas, aplicativos, ferramentas, áreas especiais, cursos e consultoria. Tudo ilimitado. Só vai cometer deslizes quem não conta com esse suporte. Então vamos lá. Abrindo nossa lista com o erro de número 5. Entrega de declaração zerada ou sem dados. Entregar a escrituração sem dados, com a intenção de retificar posteriormente para não perder o prazo, acarretará ao contribuinte multa por omissão e incorreção. Isso porque, através do registro 0120, o contribuinte declara sob a pena da lei o motivo de estar entregando o arquivo sem dados a escriturar. Em uma eventual retificação para inclusão de dados, o cliente demonstra que prestou informações falsas para o fisco, o que acarreta multa por omissão e incorreção. A multa por essa infração corresponde a 5% do valor das operações não informadas, limitada a 1% da receita bruta auferida no período. Agora, vamos para o erro de número 4. Escriturar documentos sem relação com as receitas ou que não são geradoras de crédito. Conforme o guia prático da FD Contribuições, não precisam ser informados na FD Contribuições documentos que não se refiram a operações geradoras de receita ou de créditos, de PIS e COFINS. As informações deverão ser prestadas sob enfoque da pessoa jurídica que procede à escrituração. Ou seja, se você não vai ter crédito de PIS e COFINS, não escriture os documentos fiscais de entrada na FD Contribuições. Se você emitiu um documento de saída, mas a emissão desse documento não gerou receita, não escriture esse documento na FD Contribuições. Caso você não saiba dessa regrinha e escriture tais documentos, não é muito provável que você seja penalizado, pois você está prestando informações a mais na sua FD. Agora, fazendo isso, você está tendo um trabalho desnecessário, escriturando documentos que não precisavam estar ali. E isso ainda pode gerar inconsistências na sua FD. E vem aí o erro de número 3. Empresas sem movimento que não efetuam a transmissão da FD Contribuições no mês de dezembro. A Receita Federal dispensa as pessoas jurídicas da apresentação da FD Contribuições em relação aos correspondentes meses do ano calendário em que 1. Não tenha oferido ou recebido a receita bruta da venda de bens e serviços ou de outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. 2. Não tenha realizado ou praticado operações sujeitas à apuração do crédito, da não cumulatividade, do PIS e da COFINS, inclusive referentes a operações de importação. Contudo, essa dispensa não alcança o mês de dezembro do ano calendário, devendo a pessoa jurídica, em relação a esse mês, proceder à entrega regular da FD, na qual deverá indicar os meses do ano calendário no registro 0120, em que não oferiu receitas e não realizou operações geradoras de crédito. Ressalta-se que, no caso de encerramento de atividades em período anterior a dezembro do ano calendário correspondente, deve a pessoa jurídica apresentar o arquivo da escrituração relativo a esse mês, indicando a situação especial de encerramento ou outra situação especial aplicável no caso concreto, no registro 0000. A falta de entrega do arquivo em dezembro também pode gerar multa para o contribuinte. E note que, nesse caso, a multa é cobrada por dia de atraso, então fique de olho e não dê bobeira. Chegamos no erro de número 2, créditos extemporâneos. Os documentos informados na FD Contribuições devem ser escriturados segundo o regime de competência. E aí você pode estar se perguntando: Gregory, e os créditos temporâneos? Lembrando que o crédito temporâneo é aquele cujo período de apuração ou de competência do crédito se refere a período anterior da escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. Se eu entreguei FD no mês passado e depois disso recebo a informação de que uma nota de entrada, independente do motivo, ficou para trás, não foi escriturada no período correto,
vou poder escriturar aquela nota e aproveitar o crédito? A resposta é sim. Mas tem um detalhe, eu não vou escriturar a nota esse mês. Eu tenho que voltar lá naquele mês anterior e retificar a FD do período. Não há previsão autorizando a escrituração da nota em período posterior. Além disso, essa necessidade de retificar a FD da época está prevista lá no Guia Prático da FD Contribuições. E se eu não quiser retificar a FD antiga, vou lançar na desse mês mesmo. Pode dar problema? Sim, pode dar problema. Você pode ser penalizado se isso for verificado pela Receita Federal. A Receita pode entender que você está prestando informações incorretas e pode te multar. E agora, vamos para o nosso último erro, aquele que geralmente faz muita gente ser penalizada pela Receita Federal: não informar as receitas financeiras. As informações das receitas financeiras são prestadas pelas instituições bancárias, financeiras, através dos extratos mensais e aplicações. Se existirem informações relativas a documentos ou operações geradoras de receitas, ou de crédito das contribuições, o contribuinte está obrigado a prestá-la. A omissão de informações poderá acarretar penalidades e a obrigatoriedade de reapresentação do arquivo integral, de acordo com as regras estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. As receitas financeiras são escrituradas no registro F100, regime não cumulativo, regime cumulativo. Antes de me despedir, só mais um detalhe. Todas as penalidades que eu mencionei no vídeo poderão ser reduzidas, dependendo de quando feita a correção pelo contribuinte. A redução das multas está prevista no artigo 12, parágrafo único da Lei 8.218 de 91. E chegamos ao fim do Top 5 de hoje. Esperamos que tenha sido útil conhecer os 5 principais erros cometidos no preenchimento da FD Contribuições. Fique atento aos detalhes e conte com a Econet, a maior comunidade contábil do Brasil. Compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários suas dúvidas. Elas poderão ser pautas para outros vídeos e conteúdos em nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento. Tchau!